Notei igualmente que os homens de Marte não apresentam as expressões psicológicas de inquietação, em que se mergulham os nossos irmãos das grandes metrópoles terrenas. Uma aura de profunda tranquilidade os envolve. É que esclareceu o mentor que nos acompanhava. Os marcianos já solucionaram os problemas do solo e já passaram pelas experimentações da vida animal em suas fases mais grosseiras. Não conhecem os fenômenos da guerra e qualquer flagelo social seria entre eles um acontecimento inacreditável. Desenvolveram-se, evoluíram-se, livres de expiações coletivas, amarguradas e terríveis, com que são atormentados os povos insubmissos da terra. As pátrias aí não recebem o título do sangue ou da morte de seus filhos, mas são departamentos econômicos e órgãos educativos administrados por instituições justas e sábias. Era tempo, contudo, prossegue Humberto, de observarmos a cidade com as suas disposições interessantes. O leitor não poderá dispensar o nome dessa cidade prodigiosa e, à falta de termos comparativos, eu a chamei de Marciópolis. Orientados pelo amigo que nos dirigia a singular excursão, atingimos extensa praça, onde se erguia um templo maravilhoso pela sua imponência. Tocada de majestosa simplicidade, e onde, ao que fomos informados, se haviam reunido todos os credos religiosos. De uma de suas eminências, vimos o nosso sol, bastante diferenciado, entornando na paisagem as tintas do crepúsculo. A vegetação de Marte, educada em parques gigantescos, sofria grandes modificações em comparação com a da Terra. A vegetação de Marte apresenta um colorido mais interessante e mais belo, apresentando uma expressão avermelhada em suas características gerais. Na atmosfera, ao longe, vagavam nuvens imensas, levemente azuladas, que nos reclamaram a atenção, explicando-nos o mentor da caravana fraterna que se tratava de espessas aglomerações de vapor d'água, criadas por máquinas poderosas da ciência marciana, a fim de que sejam supridas as deficiências do líquido nas regiões mais pobres e mais afastadas do largo sistema de canais que ali coloca os grandes oceanos polares em contínua comunicação uns com os outros. Tais providências, explica o Espírito Superior e Benevolente, destinam-se a proteger a vida dos reinos mais fracos da natureza planetária, porque em Marte o problema da alimentação essencial, através das forças atmosféricas, já foi resolvido, sendo dispensável
aos seus habitantes felizes a ingestão das vísceras cadavéricas dos seus irmãos inferiores. Como acontece na Terra, superlotada de frigoríficos e de matadouros. Todavia, ao apagar das luzes diuturnas, o grande templo de Marciópolis enchia-se de povo. Observei que a nossa presença espiritual não era percebida, mas podíamos examinar a multidão à vontade, em seus mínimos movimentos. E prossegue Humberto de Campos. Todos os grandes centros do planeta, esclareceu o nosso amigo e mentor espiritual, sentem-se incomodados pelas influências nocivas da Terra. O único orbe de aura infeliz nas suas vizinhanças mais próximas. E, desde muitos anos, eles, os marcianos, enviam mensagens ao globo terráqueo, através das ondas luminosas, as quais se confundem com os raios cósmicos, cuja presença no mundo é registrada pela generalidade dos aparelhos radiofônicos. Ainda há pouco tempo, o Instituto de Tecnologia da Califórnia inaugurou um vasto período de experimentações para averiguar a procedência dessas mensagens, misteriosas para o homem da Terra, anotadas com mais violência pelos balões estratosféricos, conforme as demonstrações obtidas pelo Dr. Robert Millikan nas suas experimentações científicas. A esclarecedora palestra seguia o seu curso interessante. Prossegue o repórter do além. Mas os movimentos na praça acentuavam-se sobremaneira. No horizonte surgia uma grande estrela de luz avermelhada, enquanto os dois satélites marcianos resplandeciam. Todos os olhares fitavam o céu ansiosamente. Aquela estrela era a Terra. Uma comissão de cientistas iniciou, da tribuna maior do santuário, uma vasta série de estudos sobre o nosso mundo distante. Aparelhos luminosos foram afixados na praça pública, ao passo que presenciávamos a exibição de mapas quase irrepreensíveis dos nossos continentes e mares. Teorias notáveis com respeito à situação espiritual do planeta terrestre foram expendidas, entendendo perfeitamente as ideias dos estudiosos que as expunham, através da linguagem universal do pensamento. A Terra enviava-nos a sua claridade, continua Humberto de Campos, em reflexos trêmulos e tristes, observando então que os marcianos haviam povoado o seu templo de telescópios poderosos. Enquanto os melhores aparelhos da América possuem um diâmetro de 200 polegadas, com a possibilidade de aumentar a imagem de Marte 12.000 vezes, a astronomia marciana pode contemplar e estudar a Terra, aumentando-lhe a imagem mais de
100.000 vezes, chegando ao extremo de examinar as vibrações de ordem psíquica na sua atmosfera. A nossa grande surpresa não parou aí, entre os mais avançados aspectos de evolução e de cultura. Enquanto a luz avermelhada da Terra tocava a nossa visão espiritual, vimos que todas as multidões do templo se haviam aquietado de leve. E prossegue. A ciência, unida à fé, representava um dos espetáculos mais belos para o nosso espírito. Vimos então que o influxo poderoso daquelas mentes irmanadas no mesmo nível evolutivo, pela sabedoria e pelo sentimento, formara-se sobre o santuário uma estrada luminosa, em cujos reflexos descera do alto um mensageiro celeste. Recebido com as intensas vibrações de júbilo divino e silencioso, a figura quase angélica começou a falar depois de uma prece comovedora. Irmãos, ainda é inútil toda tentativa de comunicação com a terra rebelde e incompreensível. Debalde os astrônomos terrenos vos procuram ansiosos nos abismos do infinito. Seus telescópios estão frios, suas máquinas geladas. Faltam-lhes os ardores divinos da intuição sublime e pura, com as vibrações da fé que os levariam da ciência transitória à sabedoria imortal. Fatigados na impenitência que lhes caracteriza as atividades inquietas e angustiosas, os homens terrestres precisam de iluminação pelo amor, a fim de que se afastem do círculo vicioso da destruição na tecnocracia da guerra. Lá, os irmãos se devoram uns aos outros com indiferença monstruosa. Os povos não se afirmam pelo trabalho ou pela cultura, mas pelas mais poderosas máquinas de morticínio e de destruição. Todos os progressos científicos são patrimônios do egoísmo utilitário ou elementos sinistros da ruína e da morte. Enquanto as árvores de Deus frondejam no caminho da vida do tempo, cheias de frutos cariciosos, as criaturas terrenas consideram-se famintas de violência e de sangue. A ciência de seres como esses não poderia entender as vibrações mais elevadas do espírito. Os vícios de uma falsa cultura casam-se aos vícios das religiões convencionalistas, que estacionam em exterioridades nocivas ou se detêm nos fenômenos, sem cogitar das causas profundas, esquecendo-se o homem do templo divino do seu coração, onde as bênçãos de Deus desejam florir e semear a vida eterna. Tão singulares desequilíbrios provocaram na personalidade terrestre um sentido bestial que corrompe os mais preciosos centros de força e, somente agora, cogitam as instituições divinas
da transição necessária, a fim de que a vida na Terra se efetive com o sentido da verdadeira humanidade, ali conhecido tão somente na exposição teórica de alguns espíritos insulados. Irmãos, contemplemos a Terra e peçamos ao Senhor do Universo para que as modificações necessárias ao seu aperfeiçoamento sejam menos dolorosas ao coração e ao coração de suas coletividades. Oremos pelos nossos companheiros, iludidos nas expressões animais de uma vida inferior, de modo que a luz se faça em seus corações e em suas consciências, possibilitando as vibrações recíprocas de simpatia e comunicação entre os dois mundos. Humberto de Campos, queridos irmãos, esclarece que a multidão ouvia a palavra do mensageiro celeste, atenta e comovida, e eles, os visitantes terrenos desencarnados, ouviam a exortação profunda, como se fossem convocados de longe pela harmonia mágica da lira de Orfeu, quando o mentor espiritual que comandava aquela caravana lhes acordavam do êxtase, a lhes bater levemente nos ombros, chamando-os ao regresso. E finaliza Humberto dizendo: em todos os lugares existem os que mandam e vivem os que obedecem. Na categoria dos últimos, voltamos às esferas espirituais da Terra, como o homem ignorante que fizesse um voo, sem escalas, através do mundo, confundido e deslumbrado, embora não lhe seja possível definir o mais leve traço de seu espantoso caminho. Finish deste texto, desta crônica maravilhosa. O autor espiritual Humberto de Campos. De coração, queridos irmãos, eu, José Lício, agradeço a todos que se dignaram a assistir este vídeo ou a ouvir o seu áudio até o fim. Que nosso boníssimo Pai Criador nos abençoe e proteja a todos. E por favor, se você gostou, marque um like e cadastre-se no meu canal JL, mensagens que educam, motivam e fazem refletir. Tudo grátis, free, para que vocês possam receber notificações de novos vídeos e ainda, querendo, compartilhe este vídeo. Relembrando, meu nome é José Lício, sou palestrante espírita, residente em Brasília, DF.